Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou o momento de fazer o vídeo de propaganda pessoal e de egocentrismo em vídeo, ou seja, o momento em que eu vou falar daquilo que foi feito, que eu andei a fazer pessoalmente, em coisas paralelas e associadas aos jogos, mas também aquilo que foi sendo feito aqui no canal Jogos no Tabuleiro e coisas associadas. Então, este mês de junho foi um mês com muita atividade para mim, por isso é que tive dificuldade até em fazer tantos vídeos como costumo fazer. Só para terem uma noção, tenho imensos vídeos para editar, de coisas que vou fazendo quando tenho tempo. É basicamente assim que eu vou fazendo aqui a gestão da coisa. Quando tenho aqui uma horinha, aproveito o filme e fica guardado para depois, quando puder, ter outra horinha para editar, e assim vou fazendo. Portanto, não dá para fazer isto com toda a regularidade e formalidade que eu queria. É como hobby e conforme vai sendo possível, e às vezes também com alguma estratégia em escolher certos conteúdos para encaixar em certas coisas que estou a fazer, ou objetivos, ou alguma coisa que eu quero salientar. É essa mais ou menos a estratégia. Então, novidades deste mês. Ficámos a saber que vai haver a JCon, uma conferência online sobre jogos de tabuleiro em Portugal. Estou curioso, desafiaram-me a fazer um conteúdo específico para a JCon. Vou ver se consigo estar à altura e partilhar depois de certeza que a organização vai divulgar, e vão ter lá muitas pessoas a fazer muitas coisas, portanto eu acho que vai ser interessante, e também parece que vai ser possível jogar também online neste novo formato, enquanto não podemos fazer de facto as convenções do antigamente do modo presencial. A nível pessoal lá está, um mês de muito trabalho. Tive notícia de algumas coisas aprovadas, que é sempre bom. Saiu um artigo meu no International Journal of Serious Games, em que consiste numa atividade, ou seja, numa dinâmica que eu realizei para estimular o processo colaborativo e criativo de uma reunião formal. Portanto, eu depois posso pôr aqui o link do artigo. São uma combinação de jogos, e depois fiz uma aproximação dos jogos aos perfis dos jogadores, para saber se eles estavam a gostar e que tipo de jogos é que nós podemos jogar para tentar chegar ao máximo tipo de perfis nestas atividades em que nós queremos envolver o máximo de pessoas, e não são propriamente jogadores, os chamados gamers que jogam habitualmente, são mesmo pessoas que a maior parte delas nem sequer nunca jogaram nada destas coisas, mas nós queremos fazer ou proporcionar uma boa experiência, temos de ter em atenção os perfis, os tempos disponíveis, a complexidade dos jogos e essas coisas todas. Depois tive a notícia que outros foram aprovados. Tive um pequeno artigo para uma conferência, um artigo sobre Playable Cities, ou seja, cidades jogáveis. A minha abordagem é como nós podemos até jogar para planear a cidade usando os mecanismos dos jogos de tabuleiro modernos. Vai ser uma conferência da área muito específica desta especialidade, da área do planeamento que se dedica a jogos, que vai acontecer em Barcelona. Depois tive também a notícia que um artigo que eu fiz com o Marco Silva sobre os modos, como os jogos implementam os modos solitários. Que tipo de sistemas é que garantem automação nestes jogos de tabuleiro modernos para proporcionar experiências interativas quando estamos a jogar sozinhos? Será que são inteligência artificial, como a maior parte dos livros de regras intitulam o seu modo solo? Bem, nós estivemos a refletir sobre isso, propusemos um artigo para a Game On, que é uma conferência organizada pela Eurosys, que é uma instituição sediada em Bruxelas que se dedica a simulação e jogos e programação e computação e etc. Portanto, o artigo foi aprovado. Vamos apresentar isto depois, que vai acontecer na Universidade de Aveiro em setembro, salvo erro, e vamos apresentar o nosso artigo e depois, obviamente, ficará também disponível. Depois tive também o artigo aprovado para a ESOP, que é a Associação Europeia de Escolas de Planeamento, em que também vou falar de como os jogos podem ser usados como ferramentas para planeadores do território, mas especialmente urbanistas. Depois também, este mês, tive também várias conferências. Estive na Irish Conference of Game-Based Learning e estive a partilhar de como nós podemos usar mecanismos de jogos, de transpor partes de jogos para sistemas online, por exemplo, a jogar através do Zoom e outro tipo de ferramentas de streaming deste tipo, que são imensamente úteis para os professores e que podemos querer adicionar estes elementos para tornar estas sessões mais interessantes e cativantes. Portanto, eu vou fazer uma comunicação aí. Depois estive também no CISPE, que foi a Conferência Internacional de Ensino de Engenharia em Portugal, que aconteceu no IST, no Instituto Superior Técnico, este mês. Estive lá a apresentar um artigo também de outra abordagem que eu fiz, em que estive a fazer uma simulação de como alunos da Engenharia do Ambiente podiam planear
para uma cidade que estava a passar por um processo de desindustrialização, ou seja, que tipo de opções sustentáveis podiam ter para melhorar o desenvolvimento sustentável desta cidade hipotética, mas isto foi feito online e através de mecanismos e dinâmicas de jogos também. Portanto, o artigo também foi apresentado e nessa mesma conferência estive também a dinamizar um workshop em que estive a explicar algumas técnicas de como podemos fazer estas transposições dos mecanismos de jogos de tabuleiro modernos para outros sistemas online e sistemas também, e modos de darmos aulas, basicamente foi isso. Depois iniciou-se também a formação que estou a conduzir, que se chama O Jogo, aqui organizada pela Aciso, que é uma formação que está direcionada para fazer uma introdução à gamificação e aos serious games, portanto também começou este mês. Depois fui convidado para conduzir uma aula a alunos de Património e Turismo na Escola Superior de Ciências Sociais e Educação do Politécnico de Leiria, em que estive a treinar com os alunos e estivemos a explorar o modo como transformar um mapa turístico num jogo. E é uma coisa que eu depois irei trabalhar e espero converter num artigo para publicar também, para discutir esta possível aplicação e utilização. Foi um mês em que eu estive também de voltar aos meus protótipos, especialmente ao protótipo para o processo Urban Security, que é um processo URBACT, que são processos ou projetos europeus dedicados ao planeamento e ao urbanismo. E basicamente este projeto é um modo das pessoas, os cidadãos, os stakeholders, participarem mais num certo tipo de projeto para um tema, neste caso é a segurança urbana, e estive a desenvolver várias etapas, já tiveram várias etapas de participação através de jogos, agora a última vai ser um jogo de planear mesmo. Portanto, estive a testar o último protótipo com a equipa técnica, com os restantes elementos, e depois, em princípio, vamos começar com as fases mesmo de jogos, em que os cidadãos e os stakeholders vão poder jogar, em princípio no mês de julho. Vamos ver, adaptar, estamos em verão, pandemia, restrições, mas vamos tentar fazer isto pelo melhor. Curiosamente, apesar de eu ter tido pouco tempo, foi um mês onde consegui fazer mais tutoriais do que é habitual, consegui fazer 3. Então fiz o tutorial para o Red Outpost, fiz o tutorial para o Dune Imperium e fiz o tutorial para o Pax Pamir. Especialmente o Pax Pamir foi o mais desafiante porque é um jogo já com alguma complexidade, que tem algumas exceções de regras, portanto não encaixa tanto nos outros modelos de jogos que eu costumo abordar mais. Porque a partir do momento em que nós entramos num tipo de jogo é mais fácil lidar com ele, porque já estamos habituados por onde é que vamos começar, por onde é que vamos começar a abordar o início do jogo, como é que vamos criando o crescente, e tudo isto tem de ser mais ou menos pensado, ou tem de ser feito de um modo orgânico que nos é natural. Daqui o Pax Pamir deu-me uns desafios adicionais. Mas pronto, ficaram esses 3 tutoriais, continuei com os unboxings de jogos novos e provavelmente jogos que eu depois vou trazer aqui também e analisar noutro tipo de formato, quer seja em tops ou em coisas temáticas ou então os próprios tutoriais e análises, assim que tiver possibilidade. Depois, não posso esquecer, saiu também um texto meu no P3 do Público, em que faço aqui uma reflexão de como é que os jogos podem ser, lá está, ferramentas para o planeamento urbano e para a cidadania e até podem combater o populismo, porque criam uma noção de complexidade, porque acima de tudo o populismo, um dos problemas que tem é as simplificações que faz ao ponto depois de cometer grandes injustiças. E através dos jogos nós conseguimos explicar às pessoas, porque elas experimentam por elas próprias a complexidade da realidade e que normalmente as soluções simplistas não vão ser boas soluções, porque aparentemente até parecem resolver um problema, mas depois vão causar muitos outros. E isto é algo que pode ser abordado através dos jogos se forem desenvolvidos para esse objetivo. De notar também que no blog tive um texto do Nuno Celeiro, que foi já apelidado na comunidade de jogos de tabuleiro, aqui na comunidade online, de O Poeta dos Jogos. Portanto, ele tem feito uns textos muito interessantes que tem divulgado e partilhado nos grupos de Facebook da comunidade de jogadores. Portanto, eu convidei-o a criar um texto para o blog, ele criou imediatamente. Eu fico muito agradecido de ele ter essa disponibilidade e ele está disponível para vocês lerem e eu acho que ficou um texto muito interessante porque é uma carta dele escrita do futuro para o passado, algo assim do género, mas não vou revelar mais, deixo que vocês possam ir ler. Depois ainda no canal deu para fazer também, voltar a um dos vídeos de versus, era um vídeo que eu queria fazer há algum tempo, que era o Terraforming Mars versus o Underwater Cities, que são 2 jogos sempre muito comparados. E eu acho que existem razões para comparar ambos, até porque ambos têm um motor de produção bastante considerável e estão supostamente a lidar com o território e com sociedades humanas, etc. Mas tem esse vídeo e depois tem também
mais um vídeo de 5 jogos que eu recomendo para jogar a solo, porque tenho jogado bastante a solo neste último ano e meio, mais coisa menos coisa, e tenho vindo a construir uma percepção diferente daquilo que são os jogos a solo. Até está associado também ao outro artigo que criámos. Portanto, são mais 5 recomendações de jogos que eu acho que são bons a solo. E basicamente acho que foi tudo o que foi acontecendo aqui no canal Jogos no Tabuleiro e coisas paralelas também que eu fui fazendo ligadas aos jogos de tabuleiro. Portanto, obrigado pela vossa paciência. Fico também aqui à espera de comentários caso queiram dizer alguma coisa ou alguma sugestão, etc. E falamos por aí. Deus!